Durante o ano de 2011, muitas das promessas do governo Wilson Martins não saíram do papel exatamente com a desculpa de que ainda havia muita conta para pagar do governo anterior. Na manhã desta segunda-feira, a gente conversou com o Silvano Alencar, secretário de Fazenda do Estado, e aí nós fizemos a seguinte pergunta: será que já deu para pagar todas as contas do governo Wellington Dias? Nós terminamos o governo de 2011 com um resultado positivo, com a realização de obras importantes, com o cumprimento de várias obrigações, inclusive dos restos a pagar que nós tínhamos. E eu diria que 2011 foi um aprendizado muito importante para o governo, de tal sorte que a gente acredita no ano de 2012 melhor ainda. Essa resposta quer dizer sim, não ou quase? Não, eu digo que obrigações de governo elas vão tendo as suas prioridades, e aquilo que estava dentro das nossas prioridades foram resolvidas, e aquelas pendências que ainda precisam de ser complementadas, obras precisam ser acabadas, passarão a fazer parte de um novo foco de ações. Muito se falou em 2011 que algumas dessas dívidas do governo anterior estavam prejudicando ações de governo. O senhor acredita que isso ainda pode ocorrer em 2012? Eu acho que a gente não tem que ficar procurando desculpas para fazer ou deixar de fazer as coisas. A gente tem que trabalhar. O que ficou do governo anterior foi consequência de um governo que fez as coisas. Então nós trabalhamos, continuamos um trabalho importante que foi iniciado lá atrás e queremos continuar desenvolvendo o estado do Piauí. Que grande meta a Secretaria de Fazenda e, por consequência, o próprio estado do Piauí tem para o ano de 2012? Olha, a Fazenda em si tem que trabalhar para dotar o estado dos recursos necessários para a manutenção da sua estrutura, porque o estado do Piauí ainda não enriqueceu ao nível da gente imaginar em grandes projetos com recursos próprios. Seria faltar com a realidade das coisas. Entretanto, buscando lá fora novos investimentos, buscando recursos de organismos junto ao governo federal, organismo internacional, nós acreditamos que o estado do Piauí entra definitivamente num processo mais forte de crescimento, elegendo obras enigmáticas até, para que o estado venha encontrar uma continuidade de crescimento e não fique apenas ações isoladas, como se a gente não tivesse um planejamento. O estado está trabalhando num planejamento continuado e no foco de ações que são definitivamente importantes para o seu crescimento. O senhor acredita que nesse caminho, então, é impossível desonerar o ICMS dos ônibus aqui em Teresina e, por consequência disso, contribuir para extinguir-se a segunda passagem que tanto se falou essa semana da integração do transporte coletivo no município? Olha, eu acho que não se deve resolver conflito com desoneração tributária, com processo fiscal, não é por aí. Nós temos um foco de haver a desoneração de atividades produtivas. O Estado precisa se desenvolver, então, havendo um projeto para industrialização do Estado, aí sim precisa de uma ação fiscal forte, uma desoneração forte, porque nós vamos gerar emprego, vamos gerar riqueza e o Estado precisa disso. Um conflito da ordem que está sendo colocado aqui a nível de transporte de passageiro interurbano, ele tem que ser negociado, a equipe da Prefeitura está trabalhando, eu acho que vai acontecer sem ter que perder receita nem o Estado e nem a Prefeitura. Só para a gente encerrar, uma outra questão de pagamento ainda dentro do Estado, qual tem sido o tempo médio que um empreiteiro, um fornecedor leva para receber o seu dinheiro depois de ter trabalhado para o governo? Olha, a maioria das nossas ações elas são vinculadas a operações de crédito, ou com o BNDES, ou com a Caixa Econômica, ou com o Codevasf. Sempre tem um organismo federal vinculado a estas obras importantes. E essas obras têm um calendário, têm um cronograma. Então segue o calendário, o cronograma desses órgãos. Do BNDES, o BNDES vem, faz, ele tem um processo, eu acho até moroso e burocrático, mas somos obrigados a obedecer aquele rito ali. Então o cronograma das obras importantes depende do cronograma dessas instituições. Já que o senhor tocou no assunto Codevasf, eu nem sei se o senhor consegue fazer uma análise sobre isso, mas o que é que o senhor achou da indicação de um pernambucano ao invés de um piauiense para a Codevasf? Não, eu não acho nenhum fato estranho ser um pernambucano, um baiano, um cearense.
Eu fico triste porque eu esperava que fosse um piauiense. Mais uma vez, a correlação de força política do estado do Piauí, em razão do seu tamanho, cedeu espaço para um estado maior, um estado que hoje consegue ser uma força dentro do processo político nacional.